Está no ar o FrilaCast. E aí, gente, tudo bem? Vocês viram que eu tô meio diferente, né? O Bruno descoloriu o cabelo, tá com o olho meio claro. Brincadeira. Eu sou a Isabelle, sou social media aqui do Grupo Frila e a gente trouxe um formato um pouco diferente pra vocês. Dessa vez, Bruno Palma vai sofrer na mão de universitárias sedentas por respostas em relação a empreendedorismo, a história de como surgiu o Grupo Frila e muito mais. Então fica aqui que a gente vai mostrar tudo pra vocês. E pra começar, vamos nos apresentar. Bom, você já sabe, eu sou a Isabelle, social media, e eu tô aqui com a Eduarda. Olá, gente. Meu nome é Maria Eduarda. Tô com a Malu. Oi, eu sou a Malu. Obviamente, Bruno Palma. Oi, galera, eu sou o Bruno. Mais duas pessoas que vocês vão conhecer já já. E a gente vai começar aqui, né, contextualizando esse trabalho para a matéria de empreendedorismo da nossa faculdade. Todas somos do quinto semestre de publicidade e propaganda, assim como o Bruninho, e foi por isso que a gente quis chamar ele, né? De tantos empresários que a gente podia entrevistar, por que não alguém do nosso nicho e que tem tanto sucesso, né? A gente é do Mackenzie, aqui de São Paulo, e é uma honra poder entrevistar ele. Então, manda Sim. bala, Duda. Vamos lá. Eu dei uma pesquisadinha, né? E vendo um pouco do seu trabalho e onde você começou, a gente vai começar dessa trajetória. Tá. Você começou e estudou publicidade, assim como a gente. Então, eu queria saber como a sua trajetória profissional foi se construindo até chegar no momento de criar o Grupo Frila, por exemplo. Acho que a gente vai precisar de mais horas de estúdio. Primeiro, assim, obrigado pelo convite de todas vocês. A honra é minha de fazer parte disso. Na verdade, uma coisa que você não achou na sua pesquisa de propósito é que eu não entrei em publicidade logo de cara. Eu fiz 3 meses de engenharia de petróleo. Meu Deus! Meu Deus. Na época que o pré-sal estava em alta no Brasil, que não acharam o petróleo até hoje, na Bacia de Santos, mas estava em alta, era a profissão do futuro e minha família meio que me condicionou a ser engenheiro de petróleo porque eu era a profissão, né? Uhum. E quando eu, de fato, comecei a ir para as aulas, depois de uns 2 meses ali, né? Fiquei 3. Depois de 2 meses indo para aula, eu entrei até atrasado, o professor logicamente não ficou tão feliz com a história, né? E ele falou, eu só escutei ele falando que ele tinha acabado de concluir o raciocínio, falou, não, mas eu tô treinando vocês para trabalhar embarcado na Petrobras da vida e ficar 3 meses no mar e tudo mais. Aí eu parei para pensar, falei, cara, nem gosto de barco, né? É um enjoo. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Passar meses. Aí eu levantei, pedi licença e no dia seguinte eu mudei de curso, entrei na publicidade. Foi uma guerra na minha família, né? Então eu precisei comprar essa briga. Prometi que eu minimamente ia fazer dinheiro, não digo ter sucesso, mas minimamente fazer algum dinheiro para me sustentar. Uhum. E foi ali que começou essa jornada. Então eu sou de Santos, litoral de São Paulo, para quem não conhece. Uhum. Comecei minha faculdade lá, fiz uns 2 anos e meio, mais ou menos, de publicidade, mas sempre naquela de. Comecei agora a faculdade, tinha 17 anos quando eu saí do ensino médio para entrar na faculdade, então era uma outra vida para mim. Há meses atrás eu estava pedindo autorização para ir no banheiro, por exemplo, né? E depois a gente tinha liberdade para tudo. Então, assim, eu demorei realmente 1 ano e meio para me apaixonar pela profissão. E foi uma sequência de coincidências ali que talvez até nem seja coincidência, seja oportunidade, seja, enfim, caminhos que a vida deu. Mas tudo começou com uma professora que eu sempre falo, a Renata. Hoje ela é líder de um curso de graduação voltado para Creators Economy como um todo na SPM. Mas na época ela era minha professora em Santos. E, assim, de novo, não era o melhor aluno da sala, cheguei atrasado, tava bebendo no bar. Ai, meu Deus. Entrei na sala dela, que por acaso era num anfiteatro, não era na sala dessa vez. E ela tava falando, vocês lembram da propaganda da Parmalat, dos bichinhos e tudo mais? Sim, clássico. Era como se a campanha tivesse sido apresentada para o cliente naquele momento. Uhum. E mais do que isso, você precisava apresentar a campanha para o cliente. Então era uma aula sobre atendimento. E bem difícil, até hoje em dia, inclusive, você ter uma formação em atendimento desde a faculdade, né? E, assim, ela falou, pô, quem quer subir no palco e apresentar essa campanha? E eu, na metade da aula, não tinha ouvido nem o briefing, né? Mas conhecia a campanha, obviamente. Eu levantei. Falei, um pouquinho de cerveja na cabeça, né? E todo mundo meio que olhou pra trás, assim, assustado, falando, como assim o Bruno vai subir, né? E aí, risada. Eu subi, modéstia à parte, dei uma boa apresentação, foi quando eu me descobri com atendimento. Arranquei algumas lágrimas da professora meio que modestas. E na semana seguinte eu apliquei para uma vaga na UMAP BBDO, que era justamente uma vaga de atendimento, um setor de estágio ainda, bem no começo. Mas eu falei, cara,
se eu posso fazer isso, se eu conseguir convencer essas pessoas que estavam me zoando até ontem, né? Não me leva a sério. Será que eu consigo uma coisa um pouco maior? E eu nem, sendo sincero, eu nem sabia o que era o MAP, né? Eu tinha uma noção e tal, mas assim, tinha escutado o nome poucas vezes. De novo, eu sou de Santos, então não tenho essa cultura de São Paulo, de conhecer grandes agências, não é hábito da cidade, a menos, lógico, que você se dedique e procure isso. E eu tô falando de 15 anos atrás, então, lógico, você não é bombardeado de informações como é hoje em dia. E, de novo, outra coincidência, no dia seguinte dessa aula, foi quando eu apliquei para o MAP, mas voltei para a faculdade, a professora começou a falar sobre as agências de São Paulo. Então, passou 5, 6 agências, as maiores, né, OGV e tudo mais, aí chegou na UMAP. Eu falei, cara, que coincidência. E eu me apaixonei quando eu vi a UMAP. Eu falei, pô, essas campanhas que eu vi foram as que eu vi, que eu assistia quando eu era criança. E era uma propaganda muito inteligente. Tanto que até a capa do Facebook da UMAP é a mesma há 40 anos e é o mesmo conceito de campanha que eles trazem institucional. Que é um lápis mordido numa ponta e bem apontado na outra, que é a gente pensa antes de fazer. Sim. E na sequência é um lápis ainda menor, tipo, muito mordido, muito apontado, que é a gente pensa muito antes de fazer. Então, aquilo pra mim foi, pô, é isso, é criatividade pra dar resultado. E, de novo, coincidências, oportunidades e até um pouco de performance minha, lógico. Na semana seguinte eu estava empregado na UMAP. Então eu descobri na quinta-feira foi a entrevista, eu descobri na sexta que eu começava na segunda. Lembrando que eu morava e estudava em Santos. A minha sorte foi que era período de férias, junho, julho, alguma coisa do tipo. Então eu estava nas últimas semanas de aula, consegui, uma última oportunidade, uma vaga num fretado de alguém que estava saindo de férias e voltava em 15 dias. Porque não tinha fretado para São Paulo, para onde eu ia, que era para Morumbi, não tinha mais vaga. Então aquela vida de sobe e desce de São Paulo por 14 dias, eu tinha 15 dias exato, mas no 14º dia eu achei uma república a 3 quadras da UMAP. E foi quando eu falei, cara, que sorte, coincidência, né? E N coisas. E no penúltimo dia, antes de achar a casa até, minha mãe subiu para São Paulo pra gente achar onde que eu ia estudar, né? Porque não dava para estudar em Santos e ter essa vida. E passando, assim, listei todas as faculdades que eu queria estudar, listei Mackenzie, inclusive. Listei outras que eu não vou citar agora. E por coincidência, passei na frente de uma, a Embi Morumbi, porque não tem como esconder, tá no meu currículo, mas passei na frente da Embi Morumbi e eu vi lá uma faixa de 6 metros de altura falando desconto de 50% para transferência de alunos. Eu falei, opa, vamos entrar. Acabou que no final da história eu fiz prova para eliminar matéria, e, enfim, N coisas ali que precisei voltar um semestre por conta disso, estava no quinto ou sexto semestre, precisei voltar mas eu tinha aula, tipo, 1, 2 vezes por semana, porque eu eliminei todas as matérias, e a minha mensalidade na época era coisa de 300, 400 reais. Nossa. Por eliminação, né, de coisas. Então, de novo, sorte da sorte, que foi em N coisas, e assim foi o começo da jornada. De fato, foi o start. Trabalhei em publicidade antes disso, trabalhei em gráfica, trabalhei em marketing, trabalhei em N funções, conheci um pouquinho de tudo, mas eu acredito que meu primeiro trabalho de verdade, em alto padrão, foi esse na UMAP. Então você acha que sua ruptura veio a partir daquela aula, daquela professora? Foi, com certeza. Ponto-chave de virada. Porque eu era, de novo, muitos aí, acho que até muito mais que a maioria vão entender o que eu tô falando, mas desde o colégio eu não era o melhor aluno da sala, nem de longe. Tá? Isso não diz nada. Eu tô falando, mas assim, a sociedade falava que dizia. Sim. Então, isso vai te condicionando para uma coisa, cada vez você vai se fechando dentro de uma casca, sabe? Porque eu não fui um bom aluno, eu não sou bom em química, então eu não vou ter um bom emprego, eu não me encaixo em empregos tradicionais. Meu pai é despachante aduaneiro até hoje. Pensei em seguir a profissão dele. Meu sonho era ser biólogo marinho. Pensei em ir para essa área. Mas assim, não era isso. E eu via que eu estava cada vez mais fora do mercado. Que é o sentimento de grande parte dos alunos hoje em dia. Com certeza. E assim, não tô nem falando... A gente é muito privilegiado por ter estudado por estar estudando em grandes faculdades, mas tem gente que não tem esse acesso. E sai de lá, entra lá e já sai de lá sem noção do que fazer da vida. Porque não tem esse encaminhamento, esse núcleo familiar que direcione, que segure. E por mais que eu tenha tido, eu também não tive. Entende? Eu tinha acesso a esse núcleo, mas por não ser comum na minha família, de novo, uma cidade que não era grande capital, não tinha grandes faculdades e tudo mais, eu era condicionado a viver nessa bolha. Eu achei que eu ia viver e morrer em Santos e era isso que eu ia fazer pro resto da minha vida. Sim. Os antigos viviam 40 anos no mesmo trabalho. Sim. Hoje a gente não tem essa realidade. Né? Não, eu nunca viajei pra fora do Brasil com meus pais, com a minha família e tudo mais. As únicas vezes que eu saí do Brasil foi por conta própria, inclusive por conta do Grupo Freela que me proporcionou isso, então.
Então, mas assim, não tem o hábito. É isso que eu quero dizer. Não é necessariamente questão de dinheiro, qualquer coisa, a gente podia se preparar para isso em algum momento. Mas, até porque são mais de 30 anos de vida, então uma hora ia rolar. Mas não tem esse hábito. É muito fechado, é muito, pô, é bairrista, sabe? Eu não quero ser de Santos, é preguiça. O povo de São Paulo é chato, sabe? Não é pra mim isso. Esse é o ponto. E eu queria saber também, porque eu venho de uma família de empreendedores, assim, Tá. né? E só que empreendedores meio forçados, assim, por conta do decorrer da vida, eram pessoas que tinham loja, essas coisas, e eu queria saber o que fez você, depois de ser um profissional da publicidade, o que fez você querer empreender? Tá. Até continuando essa história que vai fazer sentido pra tua resposta, da UMAP tive mais de um ano e meio maravilhoso. Aprendi N coisas, conheci gente muito foda. Assim, não sei se vocês têm a noção, não sei se que vocês sabem quem é, mas não sei se vocês têm noção do peso do Marcelo Serpa, fundador da UMAP e tudo mais. Eu peguei elevador com ele um dia, eu tô até arrepiado. Eu travei, eu não conseguia dar bom dia pro cara. Nossa, eu acho Porque eu olhava pra ele e falei, cara, você é o Marcelo Serpa, você tá no meu elevador. Então, assim, na sequência eu mudei pra uma agência chamada David, que na época não era tão conhecida como é hoje em dia. Mas você vai entender o que eu tô falando, porque ela fez as enormes campanhas do Burger King, aquelas mega premiadas, entre contas gigantes que a gente atendia. Eu, por exemplo, atendia a Powerade, que é o isotônico da Copa do Mundo de 2014, como um todo. Coca-Cola, Bruxelas, Spectraban, núcleo GSK de laboratórios como um todo. Fiz algumas campanhas para Burger King, para Jaguar Inglaterra. Então, assim, eu tive uma dimensão totalmente diferente que eu estava tendo na UMAP. Na UMAP eu atendia Gol linhas aéreas. Era uma conta. Eu achei que todas as agências eram assim. Quando eu vi, eu estava em 5 multinacionais. Eu não estava mais numa empresa nacional, apesar de ser multinacional, uma empresa nacional que a gente conhece, que cresceu ouvindo falar, né? Atendia 5 contas que eu não sabia nem a língua. Por uma empresa que tinha 3 filiais. Hoje tem muito mais, mas tinha Miami, Buenos Aires e São Paulo. Então, assim, meio que foi me condicionando para seguir no mercado de alto padrão. Eu gostava daquilo, toquei uma Copa do Mundo, toquei campanhas para TV, contratei, pô, Marcela Diné, Dani Calabresa. Eu falei, cara, ontem eu tava em Santos, o que eu tô fazendo aqui? Não é o meu mercado, mas quero que seja. Só que, da mesma forma que eu te falo isso com orgulho, da mesma forma que o meu currículo é recheado, que, enfim, tenho grandes coisas para contar, eu, em determinado momento, não era feliz com o que eu tava vendo, com o que eu tava vivendo, enfim, com as coisas estavam voltando para mim, com o que eu tava me dedicando, ou até com o que eu não tava me dedicando naquele momento. E não é a OGV, não é a UMAP, não é agências que eu trabalhei depois disso tudo. É o mercado como um todo. Eu via muita sujeira, via muita gente querendo passar a perna no outro, e muita gente que não se respeita, não dá valor pro negócio do outro. Das 3 pontas, tá? Do dono da agência, dos funcionários e do cliente. Então, em algum momento, você não vai ser valorizado dentro dessa escala, em qualquer que seja a etapa. E eu falei, cara, não foi pra isso que eu me formei. Aí, conversa para outros carnavais, mas foi aí que eu conheci depressão, crise do pânico, crise de ansiedade, blá, 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 blá. E falei, não precisa ser assim o resto da minha vida, né? E demorei muito para escolher, até fui forçado a tomar decisões, eu perdi algumas oportunidades, enfim, coisas que foram acontecendo. Mas meio que me achei uma outra empresa depois, chamada Pólvora Comunicação. Ainda trabalhando para os outros, tá? Eu prometo que eu vou responder a tua pergunta. Eu falo bastante. Essa agência, a Pólvora, ela não necessariamente era nichada para isso, mas ela me contratou para um núcleo de terceiro setor. Então, eu tinha muito contato com instituições, né, como todo, fundações, mas eu atendi por 3 anos a um projeto da Fundação Lehman com a Fundação Telefônica Vivo. Tive contato com o Instituto Natura, o Instituto Stefanini. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu vi que, na prática, a publicidade podia ser feita para ajudar pessoas, para trazer o bem. Eu ensinava lógicas, não eu, literalmente, mas criava campanhas que ensinavam lógicas de programação, lógicas computacionais para crianças e adolescentes em comunidades carentes do Brasil inteiro. Eu rodei o mundo, fui para Foz do Iguaçu, o mundo ainda não, mas eu rodei o Brasil, levando essas palestras, levando essas dinâmicas, fui para Foz do Iguaçu, fui para Viamão, que é uma comunidade do Rio Grande do Sul, para levar esse acesso, para levar internet para comunidades ribeirinhas, por exemplo. Participei da Campus Party de Recife, então eu falei, pô, foi para isso que eu me formei. Entendeu? A profissão pode ser boa. E pelo modelo de trabalho deles, por N coisas que eu aprendi nessa jornada, veio a ideia do Grupo Freela, que é, assim, a gente não... A publicidade, ela pode ser boa de alguma forma, pode ser
eu tento resgatar um pouco de cada lugar que eu trabalhei. Então, a criatividade da UMAP, a efetividade da David e esse bom senso, esse carisma, essa humanidade da Pólvora com o Grupo Freela. Agora, assim, por que empreender? Por que não continuar trabalhando para os outros? De fato, porque eu não acredito... A resposta mais óbvia, porque eu não quero outra pessoa controlando meu destino. Acho que é o principal da história. Entra muito no lance financeiro, que eu não queria, de novo, outra pessoa controlando o quanto eu podia ganhar após da minha vida. Muito do geográfico, eu acho que esse é uma das principais da resposta como um todo. Por ser de Santos, ou assim, comecei a ter acesso em São Paulo, e tudo mais, mudei para São Paulo, mas não queria ficar limitado àquela região para o resto da vida. Se eu quiser mudar para Floripa, se eu quiser mudar para BH, eu tenho que achar um emprego lá, eu tenho que mudar minha vida toda para lá, como todo mundo no Brasil tem que fazer isso, se quiser mudar, ou para o exterior, por exemplo. Então, eu queria criar uma coisa que me permita rodar o mundo enquanto eu trabalho no mesmo lugar. Você tem N lugares no mundo que te contratam fazendo isso. Mas se fosse fácil, todo mundo tava viajando hoje em dia. É. Então, acho que foi muito disso. Por que empreender? Veio, lógico, dessa caminhada, dessa satisfação, do reconectar com a área como um todo, mas principalmente com a insatisfação de não quero que outra pessoa dite o meu futuro. Entendeu? Não porque... Por nada, porque, lógico, é muito bom você ser dono do seu próprio futuro, mas a Isa tá aí de prova, é bom você ter alguém também que pense no seu futuro de uma forma boa, né? Me corrija se eu estiver errado. Dá pra dizer que Se é pra sim. deixar na mão de alguém, que seja uma pessoa que você confia, é isso que eu quero dizer. É. Né? Sim, Lógico. e eu acho que esse é um pensamento que veio, né, principalmente mais agora, 20, 30 anos, que a gente não quer se prender. Pra que se prender? A vida Sim. tá aí. Eu acho que tem que se aventurar mesmo. Você tem que ter esse olhar, assim, de liderança mesmo, de pensar, não, eu quero liderar minha vida, quero minha carreira e tudo mais. Acho que não precisa se amarrar a aquilo que geralmente tá moldado, que as pessoas esperam. E isso, de certa maneira, cresce em você, cresce o seu Sim. pensamento, melhora em tudo. Não, e assim, é muito fácil pra nós falar hoje, 2026, falar isso pra todo mundo. A loucura Mas assim, a gente vai fazer 10 anos agora em outubro. Em 2016, pré-pandemia, não era fácil convencer os outros que trabalhar remoto era bem-vindo. Com Entendeu? certeza. Até, desculpa os termos, mas antes da pandemia a gente era visto como os vagabundos que trabalhavam de casa. Depois da pandemia, a gente virou especialista em trabalho remoto. Porque quando veio a pandemia e ninguém sabia trabalhar remoto, as equipes batiam cabeça e tudo mais, a gente já fazia 5 anos. Entendeu? Então, hoje é muito fácil pra gente ter esse posicionamento, porque todo mundo tá conformado, né? Pode estar feliz ou não, mas está conformado que existe trabalho remoto, que existe PJ, que existe freelancer, que existe isso e aquilo. Mas tentar profissionalizar esse meio em 2016 é muito mais difícil do que em 2026. E eu acho que isso que pode ter sido até um passo à frente. Porque Sim. enquanto 2019, 2020, que a gente começou mesmo a pandemia, o pessoal tava correndo atrás, vocês já tinham Sim, isso sim. consolidado. Não, assim, não tenho pretensão de falar que eu mudei o mercado, qualquer coisa do tipo, porque tem muita gente no mundo que não me conhece. Mas dentro do que eu tinha acesso, do que eu pude acionar de pessoas, a gente saiu disparado. Com certeza. Bom, olhando para sua carreira, então, né? Você falou, você tem um recheio, assim, de uma carreira bem construída. As suas experiências, assim, você acha que moldaram o seu olhar ali, o criativo? Tipo, o que isso te ajudou a ter esse olhar mais criativo Sim. e tudo mais? De novo, uma resposta bem óbvia que eu vou falar, mas é o que você falou. O quanto mais você viveu, mais forma não só o seu caráter, obviamente, que não é o ponto da pergunta, mas você tem vivência suficiente para ter discernimento para falar o que é bom, o que não é bom, entendeu? E o que é bom não é o que é bom para você, é o que é bom para cada situação. Cada cliente tem um gosto, tem uma estratégia, tem um porquê. Esse é o principal diferencial de não meu necessariamente, mas de quem tem bagagem. Você saber diferenciar o que é bom do que é bom para você, entende? E não só onde eu trabalhei, com certeza onde eu trabalhei, tá? Mas muito de ter rodado áreas diferentes. Quando eu de fato me profissionalizei em São Paulo e tudo mais, eu sempre fui atendimento publicitário, que inclusive, não sei hoje em dia, mas na época era muito difícil achar um atendimento homem bom, porque era um mercado dominado por mulheres, porque tinha um estereótipo do dono da agência que precisava ser uma mulher. Não necessariamente, mas também porque as mulheres eram muito boas como atendimentos. Mas ficou rotulado. Então ninguém queria ser atendimento porque era coisa de mulher, por exemplo. Uma puta babaquice, né? Mas eu tinha poucos espelhos masculinos dentro da área. Então eu fui treinado por mulheres. E isso me diferenciou muito dentro do mercado de atendimento como um todo. De lá eu migrei para gerente de projetos e hoje em dia eu sou planejamento estratégico. Mas antes disso, de novo, gráfica, designer,
marketing, social media. Então, eu já fui de um pouco de tudo. Isso foi tão importante quanto o que eu já vivi. Por saber, por exemplo, de demandar, criticar um designer das coisas que ele tá fazendo, ou uma social media que faz corpo mole, a gente sabe quanto tempo leva. Ela já ouviu da minha boca, eu falei, pô, isso daí eu faço em 2 dias. Se você fizer em 1 semana, eu fico contente. A gente tá 3 e ainda não chegou, mas o ponto é um pouco do trabalhar um pouco de tudo. Então é legal quando você tá na faculdade ou quando você tem oportunidade de rodar diversas áreas como estágio. Ou durante a vida, você sempre tá livre, né, pra tentar uma coisa nova. Mas sim, a UMAP, por ter contatos com coisas muito grandes, muito criativas, abriu minha cabeça de uma forma absurda. E a David, ela também fazia isso, mas trazendo a tecnologia. Então, como ser inteligente, engraçado, dar resultado e ainda assim fazer uma coisa disruptiva que ninguém viu. Não só um post muito foda, mas um post que pula na tua cara, alguma coisa assim. Então, isso sim, coisas que eu aprendi há 15 anos atrás, antes de existir o Grupo Freela, eu ainda tô tentando colocar em prática agora. Muitas das ideias de post, de campanha, de coisa besta que a gente faz, é coisa que eu vi 15 anos atrás. E eu ainda tô tentando reproduzir. E tem gente que nem viu isso. Então, assim, publicidade é realmente contato. Tirando viagem, parcerias, networking, tudo isso vai formando quem você é. Você sempre teve esse perfil mais independente, assim, de pensar fora da caixinha e de ter isso, ligando, assim, ao empreendedorismo, essas coisas, assim? Mais ou menos. Se eu disser que sim, de novo, seria muito egocêntrico da minha parte falar que a minha vida sempre foi, não foi. Mas, lógico, eu fui aquela criança diferenciada, que fazia birra, que fazia uma criação, que não tava nem aí pra nada, que começava a desmontar os carrinhos, os brinquedos e não sabia remontar, mas queria ver por dentro. Mas, assim, é menos sobre a minha infância. Eu gostava de desenhar, então, enfim, é menos sobre isso. Mas, lógico, também sobre isso, porque leva a crer que eu era muito para humanas e menos para exatas, né? Mas assim, eu não tive quase nenhum exemplo de empreendedorismo na família. Hoje, eu sou o único empreendedor na minha família. Até pouco tempo atrás, acho que tinha um padrinho da minha irmã que tinha uma pizzaria. Mas, tirando ele, acho que não lembro de ninguém, assim, realmente marcante no meu dia a dia que possa ter sido um espelho. Então, assim, eu fui meio que me formando, sabe? É muito tapa na cara, é muito confiar nas pessoas e quebrar a cara e mesmo assim ainda tentar levantar. Todo dia eu mato um leão e 2 antas, né? Então as coisas vão desgastando, mas o lance é, o que me trouxe aqui foram pessoas que abriram portas, que fizeram bem e que às vezes ela nem sabe que eu penso nelas até hoje, sabe? Então eu tento retribuir isso de alguma forma. Minha obrigação é retribuir isso de alguma forma. Então ser empresário para tentar pagar o mínimo possível para sua equipe, para explorar a sua equipe em relação de horários, não que isso não aconteça, mas assim, você tem que ser o menos filha da puta possível, tá? Isso aqui vai pro quarto do entendeu? Você tem que ser um que está lidando com pessoas, isso vai voltar de alguma forma, em karma, em vingança, em Qualquer coisa. Então, Protesto. não sou a melhor pessoa que eu poderia ser, ainda tô longe, ainda falta para me construir bastante, errei muito durante a minha vida, ainda vou errar bastante, mas eu tô tentando, pelo menos, facilitar a vida dos outros. Essa é a minha filosofia. E isso acho que é o importante, né? E também isso de... Porque tem sempre esse estereótipo de que você falou que você é o primeiro da sua família, né? Tipo, Sim. empreender. Tem sempre esse estereótipo que sempre tem alguém por trás, assim, sempre tem algum... Sim, já teve uma época que saiu aquelas listas de agências, não sei se vocês lembram, que era a fofoca ambulante. Sim. Tinha um comentário lá, Grupo Freela. Agência de filhinho de papai. Olha. Cara, não sabe eles que o pai não paga nada com essa agência desde sempre. Aí tá bom, paciência, acontece. A visão que os outros têm de mim, né? Fala, pô, moleque tatuado, não sei o quê, veio de Santos. Isso é impressão. Não Felizmente, sabe a Sim. luta que foi, né? Não que eu sou muito sofrido, porque eu não sou. Né? Infelizmente é um estereótipo, mas é um dos melhores estereótipos que eu podia ter hoje, né? Pra poder ser mal visto. Então, assim, paciência. Eu acho que daquela lista, esse foi o melhor, É, o mais tranquilo. o mais tranquilo. Podia ter sido pior. Com certeza. Que eu tava pensando, quando você instalou essa ideia, eu quero ser empreendedor, como que por ser o primeiro da família, como que foi? Teve apoio, não teve? Teve receio? Ainda mais com publicidade, Mandar um né? beijo pros meus pais e pra minha avó que lembra disso. Mas assim, meio que eu tinha medo. Eu fiquei
quase um ano, até mais de um ano, com todas as ideias rascunhadas num caderninho que eu tenho até hoje. Do logo até quanto que eu vou cobrar, qual que é o posicionamento, ideias de posts. O sistema que a gente usa hoje em dia, o Freeladesk, veio há 10 anos atrás. Veio há 10 anos atrás. Eu rascunhei essa ideia e tal, mas nunca rolou porque era inviável de fazer sem acesso que a gente tem hoje em dia. Então, tudo estava preparado para 10 anos para frente. Mas eu tava com medo. Então, faltava aquele empurrão, faltava, sabe, vai lá, se fode. E foi quando um dia que eu tava discutindo entre aspas, né? Tava falando com meus pais, com a minha avó, que eu ia procurar um apartamento, que eu tinha acabado de voltar de São Paulo, tava morando na casa deles e tudo mais. E ela tinha uma namorada na época, minha avó falou, tudo bem, não foi exatamente o que ela quis dizer, mas me marcou bastante. Falou pra minha ex, falou assim, nossa, mas o Bruno não consegue nem sustentar a vida dele, como é que ele vai sustentar um apartamento? Aí no dia seguinte foi alguma coisa do tipo, você não procura um emprego de verdade, sai do Facebook e tudo mais. Foi ali, sabe? Foi o start. Falei, pô, é agora. Vamos, coloca pra rodar, cria um logo. Em 1 ano e meio, 2 anos, eu consegui ir pra Europa pela primeira vez com dinheiro que eu consegui através da empresa que eu criei, sabe? Então foi assim, eu não vou dizer que foi tapa na cara, que não foi vingança, foi até agradecimento por esse empurrão. Mas se não fosse isso, eu acho que eu tava com o caderninho até hoje trabalhando pros outros. Então, na prática mesmo, foi assim, tá falando que eu não vou ser bom? Pois eu vou te mostrar agora. Foi. E eu faço isso até hoje. Tipo, E eu acho que isso dá mais vontade, né? Quando alguém fala assim, você vai ser incapaz, como assim eu vou ser incapaz? Agora mesmo que eu vou não fazer falando pra esse você. mérito, assim, lógico, é muito bom quando alguém duvida de você e você consegue superar, mas às vezes você não consegue superar e fala, pô, Eu acho que tá tudo bem também. cala a boca de quem te elogia, sabe? Não, gente. Mas assim, esse posicionamento de eu vou fazer, independente da forma que eu tiver que fazer, eu vou conseguir. Se você não quiser me ajudar, eu vou sozinho. É a filosofia do tom de comunicação do Grupo Freela. Então, se você vê post e tudo mais, é muito ácido, é muito sátira, é muito tapa na cara dos outros. Teve post lá que eu falei, esse ano, retrospectiva 2025, esse ano a gente tomou 3 calotes de cliente. Coloquei lá porque a gente realmente tomou. Então, assim, e eles me seguem, e eles curtiram o post. Eu falei, cara de pau, né? Eu falei, pô, mas beleza, eu sou esse tipo de agência. E a que mais me marcou, até em 10 anos de história, foi um cliente, não vou dar detalhes de setor, não é porque não vale a pena, mas um cliente que a gente tinha um carinho enorme, a gente fez o lançamento desse cliente na casa e tudo mais, ficamos uns 4, 5 meses fazendo um excelente trabalho, modéstia à parte, assim, casa lotada, fila de espera, impecável, tá? Impecável. Chegou no final do contrato, pô, seu concorrente tá oferecendo por metade, mesmo escopo. O que você acha? Eu acho que você tinha que fechar. Então, assim, tomei um prejuízo absurdo, porque eu já tinha pago a equipe pra frente, pensando na renovação, tava tudo certo e tudo mais. Nunca mais faço isso. Peguei esse último pagamento deles e contratei um outdoor em Santos, quase que na frente do lugar. Vocês imaginam um outdoor, né? Deitado, um retângulo. Metade do outdoor era branco, lá no papel, né? De rasgado mesmo. E a outra metade era o nosso logo rosa, escrito assim, dá pra fazer pela metade? Dá sim. Então, assim, a única forma que eu posso fazer pela metade é assim. Então, é meio serviço. Então, de novo, o posicionamento do Grupo Freela é o posicionamento do Bruno. Essas ideias, é tapa na cara e tudo mais, mas me arrependo de ter conquistado alguns inimigos por conta disso? Talvez. Podia estar um pouquinho mais na frente, com mais dinheiro, com mais clientes, com mais oportunidades, mas eu escolhi não me vender e não fazer lobby com os outros, então só com quem realmente gosta. Esse é o ponto. E à noite você dorme tranquilo também, né? Eu não durmo à noite. Porque ainda tenho um boleto pra pagar por conta disso, né? Então tô tentando, vou chegar lá. Então é isso, meninas. Muito obrigada pra gente poder descobrir um pouquinho mais como o Bruno é um pouquinho chato, mas muito genial. Genioso. Isso aí. E agora a gente vai entrar num próximo bloco para descobrir um pouco mais desse lado ainda mais empresário, né? Que a gente entrou muito na parte pessoal do Bruno, com 2 pessoas também muito importantes. Pode entrar, Gabi e Giovana. Muito obrigado. E estamos de volta. Meninas, é com vocês. Bom, eu sou a Giovana. Eu sou a Gabi. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte do empreendedorismo mesmo.
Bom, Bruno, você já falou um pouquinho como foi quando você começou o seu negócio, mas você falou mais sobre como foi pra você. Pra você, qual que foi o maior desafio quando você foi construir a agência? Foi, assim, a parte de estruturar um modelo de negócio? Foi conseguir os clientes? Se posicionar no mercado? Como que foi? Tudo é um desafio. No começo, não é tanto um problema hoje em dia, eu vou explicar o motivo, mas no começo eu entendia que sem dinheiro eu não tinha uma empresa. Dependia de um investimento, mais até do que de conhecimento, de coragem e tudo mais, mas de dinheiro para contratar pessoas, para ter um espaço para isso, para aquilo. E até eu estava te falando que eu fiquei com medo durante um ano, isso também me travou durante um ano. Eu falei, tá, beleza, eu tenho ideia, e aí? Pego um escritório, contrato gente, faço eu mesmo, como que eu começo? E aí sim, com base nesses problemas, nesses porquês, eu meio que desenho um porquê não. Que é como não depender desses poréns para ela acontecer. Que é o modelo do Grupo Freela. Então, assim, não que eu não dependa de dinheiro, mas se eu não tiver cliente, eu não tenho dinheiro entrando, basicamente. Mas o modelo de negócio do Grupo Freela, ele não depende de algo existindo, né? Na verdade, ele depende de algo existindo. Se não tiver nada existindo, ele não é um prejuízo. É isso que eu quero dizer. Então, a gente monta equipes individuais para cada cliente ou projeto que entra na casa. Não entrou cliente no projeto, a gente não tem uma equipe, basicamente isso. Então, só existe uma equipe, só existe uma primeira equipe, só existe uma 10ª equipe a partir do momento que existe um cliente. Então, o principal da história foi desenhar um modelo de negócios para se adaptar às necessidades que eu tenho e tinha na época também, principalmente velho. Mas, assim, vou falar para você que criar um modelo de negócio é mais difícil? Talvez não seja, porque depois de criado ainda tinha que botar a cara a tapa, conseguir clientes sem cases, depois com cases precisava ter uma identidade, precisava sustentar essa identidade. Nem sempre ele foi totalmente rosa. Ele já foram as cores do CEMIC, né? Então, cian, magenta, yellow e black. Então já foi as 4 cores, cada um com um setor da agência. Foi quando a gente foi errando e entendendo que falou, pô, precisa direcionar para ficar mais fácil de entender. E ainda hoje tem gente que me chama no WhatsApp aleatoriamente de lead desqualificado, que é falar, bom, eu quero me inscrever para ser, sei lá, garçom, quero trabalhar em balada. Então, assim, ainda não tô no meu ápice de falar, pô, meu conteúdo é bom o suficiente para você entender que a gente é uma agência de publicidade, ou, como eu costumo chamar, uma startup dentro do mercado publicitário, fora do tradicional, né? Que a gente não tem uma equipe fixa que a gente vai socar o máximo de clientes possível. A gente vai montar quase que uma equipe individual para você. E mais do que isso, é responsabilidade nossa fazer a gestão dessa equipe para você. Então, você não vai me ligar e falar, oi, Bruno, eu preciso de um social media, um designer e um atendimento. Tá aqui o contato, se vira. Não. O que você precisa? Qual que é o teu problema? Beleza, então deixa eu entender a estratégia que eu vou precisar para resolver esse problema. Com a estratégia eu sei qual é o escopo. Com o escopo eu sei qual é a equipe que eu vou precisar. A equipe é problema meu. Amanhã ou depois, não gostei das artes, não gostei dos textos, briguei com a Isa, qualquer coisa do tipo, eu me encarrego de treinar, capacitar e até substituir essas pessoas sempre que for necessário. Então eu estou buscando aquele cenário utópico que eu estou feliz, a equipe está feliz e a gente está dando resultado para o cliente. Ou seja, ele está feliz. Né? Então, assim, voltando para o tema da pergunta, o que foi mais difícil? Um pouco de tudo. Ainda é difícil. 10 anos depois, com o modelo de negócios, com posicionamento, com identidade, com cases, com história, com equipe, com tudo mais, ainda é difícil conseguir cliente. Ainda é difícil conseguir uma equipe qualificada para trabalhar por um bom tempo para gente. Então, assim, o ponto é, você não pode esperar um momento de estar 100% preparado. Tem que fazer e é isso, se adapta. Entendeu? Com certeza. Bom, o que você acredita que fez o Grupo Freela estar dentro do mercado tão grande e tão consolidado? Então, assim, porque tem muitos concorrentes, assim como você comentou, a Almapion, por exemplo, é uma delas, uma agência gigantesca. Então, no mercado que é tão competitivo, como que você acha que fez dar certo a sua empresa? E, assim, a gente sabe que não é um mundo perfeito. Então, assim, tiveram coisas que deram errado. E, assim, o que você acha que faria diferente? Qual estratégia seria diferente para alguns erros que aconteceu no percurso? Tá, primeiro assim, eu espero um dia falar que a Almapion é minha concorrente. Espero mesmo, mas a gente está em patamares totalmente diferentes. É uma concorrência absurda no mercado publicitário. De novo, depois da pandemia, isso ainda ficou um pouco pior. Não é pior porque é bom que todo mundo tenha acesso, mas da mesma forma veio muita gente achando que podia ter uma agência do dia para noite. Se pode, tudo bem. Se você quiser fazer, faz. Mas meio que destrói o nosso mercado um pouquinho. Né? Então, tem muito cliente que chega até nós ou que não quis chegar até nós porque já teve experiências ruins com N agências. Das maiores às menores. E você teve um rio uma inundação ali de urgências, que a gente costuma chamar, né?
Aquela pessoa que, um social media, um designer, ou qualquer coisa do tipo, que conseguiu alguns poucos clientes, 5, 6 clientes, e falou, pô, agora eu posso vender outro serviço. Vou pegar mais alguém para me ajudar e tudo mais, e também dá certo. De novo, tem muita agência grande que começou assim. Eu não tive essa oportunidade. Eu já comecei como agência, não fui galgando, né, etapas. Mas os erros que você tem, e você vai passar por erros, porque você não viveu isso antes, meio que atrapalha quem já está na rotina. Então, eu parei em determinado momento, e até outras agências que a gente, lógico, sempre se conversa, sempre indica pessoas, ou não indica pessoas, né, clientes, coisa do tipo, a gente meio que chegou num acordo ali que, cara, não adianta reclamar. A gente tem que fazer o nosso trabalho muito bem feito e concorre com quem tem que concorrer. Quem vem de clientes assim, tudo mais, ou seja por ticket médio, seja por qualquer coisa que seja, não é nosso perfil. Pode até ser. Só que a gente não vai convencer ele disso. Ele precisa entender isso. Então, infelizmente, deixa apanhar, que quando precisar de alguém aqui para soprar, a gente aparece. E quando precisar, e vai precisar, a gente precisa ter uma boa divulgação para ser um dos primeiros a ser lembrado. Esse é o ponto. Entendeu? E a segunda dúvida era o que eu recomendaria, né? O que deu certo, o que deu errado. Isso, se você mudaria alguma decisão que você tomou no meio do percurso, ou qual foi a sua melhor decisão que você tomou? Assim, uma resposta bem, tipo, dividida, porque da mesma forma que eu vou te falar, pô, eu mudaria tudo. Na minha vida, inclusive, não na empresa, mas na prática, eu imagino que vocês sintam mesmo, assim, você não pode mudar nada. Viveu, aprende com isso e já era. Um dia me falaram que nenhuma experiência é inválida. Porque ou ela vai te ensinar ou você vai comemorar alguma coisa. Mas você vai ter que aprender aquilo quantas vezes forem necessárias até você corrigir o problema. Então, a gente teve muitos momentos ruins, até recentemente, inclusive. Já falhei 4, 5 vezes, tá? De novo, inclusive recentemente. Por culpa minha, por culpa dos outros. Mas, assim, eu falando que posso achar desculpa que for. De inadimplência, por exemplo. De, sei lá, pandemia, de qualquer coisa, equipe ruim, qualquer coisa que eu possa arranjar de desculpa. No final, eu entendi, ao longo de 10 anos como empreendedor, que a culpa é minha. Eu podia ter visto, eu podia ter corrigido, eu podia ter previsto. Então, assim, equipe, você consegue acompanhar no detalhe, no dia a dia, para poder fazer alterações, manutenções, para evitar que aconteça um problema grande ou que todo mundo te abandone do dia para a noite. Clientes, você pode ter um contrato melhor amarrado. Ou você pode não atender clientes se você tiver dúvida da honestidade ou do potencial financeiro de cada um deles. Então, no final, tudo que aconteceu, eu não mudaria, justamente porque a culpa foi minha. Entende? Sim. Sendo ou não sendo. Então, eu precisei e ainda preciso aprender com os meus erros para investir de volta na minha empresa. Porque, de novo, outra coisa que eu vi recentemente, sei lá onde que foi, pode ter sido um post do Facebook, pode ter sido um TED Talks. Mas o trabalho é meio que a única coisa que tem... Você pode investir infinitamente, sabe? O retorno é infinito. Então, quanto mais você investe, tempo, dedicação, dinheiro, mais vai voltar. Lógico que investindo da forma correta, né? Senão você está só rasgando. Então, quanto mais você coloca ali, mais volta. Erros e acertos. Então, de novo, não mudaria nada, apesar de gostar da ideia de mudar tudo, mas erro bastante e ainda vou errar bastante em diferentes temas, que eu acho que é a minha maior esperança, errar em problemas diferentes do que eu já errei. Sabe? Não repetir o erro, né? Se eu errar nos mesmos, aí porque realmente não aprendi. Esse é o ponto. Eu queria perguntar uma coisa, eu não sei se é pertinente, enfim, mas eu queria saber como que surgiu a ideia que você comentou sobre ter uma equipe para cada cliente. Primeiro, na prática, eu não posso fingir que não foi isso. O problema do dinheiro que eu te falei. Então, se não fosse isso, eu tenho dinheiro para investir. Ou meu pai tem dinheiro para investir, né? Já que eu sou filho de papai, obrigado, pai. Eu abriria uma agência tradicional. Contrataria ali X pessoas, e inclusive do comercial, e vamos lá, eu seguro 6 meses de salário, se virem, porque daqui a 6 meses a gente não tem agência. Mas, então, assim, foi um pouco disso, mas um pouco do que eu vou te falar agora é, inclusive, o meu discurso comercial hoje em dia. Não posso dizer que era totalmente isso na época, porque eu fui entendendo isso na prática, mas era um pouquinho disso sim. Eu não acredito que no setor criativo isso funcione da forma que deveria, de ter a mesma equipe para todos. Funciona em qualquer outro mercado. Tá? O exemplo que eu dou é na padaria que a gente vai tomar café da manhã. Tem lá, sei lá, X pessoas, 10 pessoas de funcionário. Entrou eu e você, é os 10 funcionários. Entrou nós aqui da sala, é os 10 funcionários. Lotou, é os 10 funcionários. Isso em qualquer mercado. Tá? Bar, restaurante, tipo,
advogado, qualquer coisa do tipo, tirando exceções que você vai crescendo e diminuindo a equipe. Mas eu não acredito que na área criativa, no setor de publicidade, você consiga dar atenção para cada um deles. Da forma que deveria, a gente sabe que a atenção não vem de tipo, vou responder e-mail, blá blá blá. Você tá pensando naquilo durante o dia, na sua noite e tudo mais, e fala, pô, tive uma ideia. Não pensando porque tem um problema, mas porque eu tô vivendo aquele momento. Entendeu? Quanto mais contas você tem, quanto mais responsabilidades você tem, menos você se envolve de fato naquilo. E menos criatividade e menos resultado você tem pro cliente. E acaba sendo um ciclo vicioso. Você pega clientes, você não entrega um bom trabalho, o melhor trabalho que você gostaria, o cliente sai, fica insatisfeito com o mercado, aí tipo, meio que se arrepende, tenta contratar uma outra agência que entrega o mesmo serviço mais ou menos, e assim vai. Até alguém falar, pô, eu sou uma agência grande. Fala, pô, mas você cobra muito mais caro que os outros. Fala, então, entendeu? Esse é o ponto. Sim. É isso. Não, e é muito legal, porque é muito do que você falou, que você aprendeu com o erro, assim, com uma situação que não era das melhores, você tirou o melhor daquilo pra melhorar, e é uma coisa que deu super certo e tá dando até agora, né? Então... Literalmente ou não, dependendo do momento da minha vida, era isso ou passar fome. Entendeu? Direto. Fazer. Eu tenho só mais uma pergunta, até, sobre os trabalhos, né? Qual foi o trabalho, assim, durante a sua carreira, junto com o Grupo Freela, que você tem mais orgulho, assim, que você fala, nossa, eu entreguei tudo de mim, assim, esse trabalho que foi o perfeito, assim, que eu tenho orgulho, sabe? Tem a minha vida, nessa resposta tem minha vida pré-Grupo Freela e pós-Grupo Freela, tá? Pra responder. Pré-Grupo Freela foi... Não, é um pouco das duas, então na UMAP, o meu maior case foi a própria Gol Linhas Aéreas. Então foi meu primeiro comercial de TV. Uma coisa que eu vi um faturamento acima de 1 milhão pela primeira vez na vida. Eu falei, cara, que absurdo, né? O que é 1 milhão? Então, assim, isso me marcou bastante. E na David foi a Copa do Mundo, com certeza, 2014. A gente era patrocinador oficial, então foi... O que a gente estava fazendo naquele momento no escritório rodava em 160 países, em todas as mídias possíveis. Saiu, infelizmente não estava lá presencialmente, mas foi gravado um vídeo com o Iniesta, que na época era o melhor jogador do Barcelona, para poder expor o isotônico como um todo. Então, no meu currículo, esses dois têm um peso muito grande. E por fora, ainda na David também, a gente atendeu a Faber-Castell. E fizemos o primeiro filme conhecido de reposicionamento de marca depois do Aquarela. Então só existiu o Aquarela até ter o Linha da Vida, que foi o nosso. E se você buscar até hoje, tá lá meu nome na ficha técnica, que a publicitário de alto padrão adora, né? Soltar ficha técnica e coisa. Então, assim, meu maior orgulho na época foi ver meu nome num meio mensagem, alguma coisa do tipo, com a Faber-Castell, reposicionamento de marca e blá, 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 blá. No Grupo Freela, tirando, lógico, primeiros anos, e até hoje em dia, de vez em quando a gente pega um trampo ou outro ali só pra pagar conta, né? Infelizmente. Mas eu ouso falar, e tenho orgulho de falar que quase todos os projetos que a gente atendeu foi um case de sucesso e orgulhosos de falar isso pra você, entendeu? Porque a gente, de novo, temos contas pra pagar e não é na prática, tá? Mas sempre que possível, a gente só atende cliente legal que a gente possa dar resultado. E eu tô te falando assim, de quase todos, mas assim, de destaques mesmo, que inclusive tá no nosso site também, a gente atendeu uma casa de apostas muito grande em Gibraltar. Você sabe o que é Gibraltar? O Estreito de Gibraltar, que a gente aprende na escola. Sim. Eu só lembrei disso por atender esse cliente, porque eu nem sabia que existia um país chamado Gibraltar. Atendemos a maior casa de apostas do Reino Unido, antes de, infelizmente, eu entender o quanto isso é destrutivo para qualquer país. Então, não tenho tanto orgulho de falar dessa forma. Atendemos coffee shops em Barcelona. Atendemos uma ONG no Quênia, na África, por 5 anos, que a gente ajudou a manter plano de saúde, com arrecadações diversas, campanhas, mas plano de saúde, ensino básico o que é ensino básico? É de feminismo, por exemplo, como colocar absorvente. Doamos absorventes, que não tinha como um todo, mas até mandar para a escola com apadrinhamentos, plano de saúde, enfim, tudo que podia ser feito para cerca de 1.000 crianças diariamente em 5 vilas do Quênia. Em 5 anos. Tá? Então, com uma coisa que eu criei, sabe? Com uma coisa que eu consegui fazer. Então, sem falsa modéstia, todos os projetos que de fato eu coloco no site, que eu trago para dentro da casa, tem um potencial enorme dentro de mim, assim, de falar, pô, foi para isso que eu me formei, entendeu? Fora, assim, nem falando de case, falando de situações. Eu hoje, já tive mais, já tive menos, mas hoje eu alimento quase 10 famílias. Então é uma responsabilidade, não é muita coisa, mas é uma responsabilidade muito grande para mim. Tirando a minha, né?
precisa alimentar. Então, poder pagar as pessoas em dia, sabe? Tipo, dá um gosto muito grande de uma coisa que antigamente não era nada. Sim. E fui, de novo, 2 vezes por conta da empresa que eu criei para fora do Brasil, para Europa. Seja para trabalhar, seja para viajar, para passear. Quando eu vi a Torre Eiffel pela primeira vez, eu chorei para um caralho. E não é porque eu tava vendo a Torre Eiffel, é porque eu tava saindo do país por conta própria, com uma empresa que eu criei. Então eu levantei o dinheiro, eu levantei a empresa para poder estar ali vendo aquilo. Então isso é orgulho para mim. Entendeu? É poder fazer o que eu quero, ir para onde eu quero e as coisas ainda darem certo. Esse é o ponto. Sim. E ainda seguindo aquele valor que você falou que não é só vender, né? Tirando Exato. o lado sujo, que é sobre da publicidade em si, ou Sim. desse ramo, né? Seguindo esse outro lado que Hoje tem eu me também. dou o luxo, aí você pode trazer uma situação recente também se quiser. Hoje eu me dou o luxo de passar fome às vezes para não atender qualquer um. Esse é o ponto. Chutar, todo mundo que quer falar? Então, graças a ele, eu fui pra Riviera de São Lourenço, passei o carnaval em BH. Ele mandou foto esses dias comendo salsicha ao molho, mas o tempo tava lá, deixando. Eu falei, pelo menos você sabe em dia. Essa parte é muito Bom. legal, assim, Entendeu? da pessoa do Bruno. Ah, Bom, pessoal, e é isso. Todas nós agradecemos muito, não, né? peraí, é isso não. Você não fez nenhuma pergunta até agora. A única que trabalha na agência, tá, não, Bruno é isso, realmente, Bruno é muito legal. Vamos aproveitar a oportunidade bombardeada de perguntas? Ah, Vamos começar. Vamos lá, Isa. Você tá o quê? 3, 4 meses no Grupo Freela? Vai pouquinho mais. fazer. Vai fazer 5. 5. Provavelmente você tinha uma percepção quando você entrou e espero eu que tenha mudado para melhor hoje em dia. Diante de tudo que a gente conversou aqui, a percepção que você tinha do Grupo Freela é a que você vive hoje? Qual que era que você tinha e como que você vê o Grupo Freela hoje em dia? Não precisa elogiar, tá? Inclusive é espaço para criticar. Não quero pessoas, não é nem funcionário, não quero pessoas que vejam tudo perfeito. Então, me fala assim, realmente, pô, eu achei que era uma coisa, é outra, eu vivo isso, eu tô feliz, eu não tô, minha rotina é essa. Eu realmente quero entender, nunca te perguntei isso. Não, assim, um dos motivos eu ter entrado no Grupo Freela, que eu acho que eu já contei pra alguma de vocês, coisa assim, é porque no perfil do Instagram tinha um vídeo que era tipo, alguma coisa tipo, POV, seu chefe é o Bruno. E daí tinha, sei lá, ai meu Deus, a demanda é pra amanhã, não consegui. E ele respondendo, frasezinha do tipo, WhatsApp. caguei. Sim. Sabe, um negócio assim. Vamos repostar. Então, inclusive. quando eu vi, pô, cara mais pra frente e tal, né? Aquele chefe chatão que a gente precisa ficar. Nada contra os chefes mais chatinhos, assim, mais Tudo engessados. Tudo Bom. contra. Mas perceber que é um ser humano com outro ser humano. Então, tipo, eu falo, Bruno, tá acontecendo tal coisa comigo, aconteceu isso. Caguei. Ou ele fala, caguei, ou então, tipo, ele diz, não, você tá tranquilo, vai nessa, foca aí. Não respondi ele durante 16 horas, porque eu não 6 consegui dias. fazer uma demanda, assim, tipo, ele não vai me matar, sabe? Não vai me demitir. Então, isso pra mim já tá ótimo. Mas eu vou melhorar. Assim, uma coisa que... Não quero falar de mim, tá? De verdade. Obrigado pelas palavras. E sei que você tem mais coisa pra falar também. Mas é muito de pessoas que fizeram isso comigo, sabe? Então, foi bom você ter trazido esse ponto. Até dividindo com vocês. A gente escolhe muito a dedo quem entra lá. E quando entra, eu não quero que saia. Eu vou fazer de tudo pra essa pessoa ficar lá. A menos que ela queira sair. Então, chegou um determinado momento que a gente não tava indo bem, tá? Como todo mundo pode não ir bem, mas eu cheguei, Isa, eu vou te dar a segurança que você precisa ter. Eu nunca vou te demitir. Você só vai sair se você pedir. Dito isso, vamos fazer o nosso melhor agora? Então, assim, tentando traduzir as entrelinhas que ninguém sabe o que rolou, é justamente isso, mas porque eu tive pessoas que fizeram isso. Então eu entendo isso como certo. Não que, eu sou fofo. Não. Eu fui treinado dessa forma, entendeu? Então eu espero que você faça isso com a tua estagiária nova, inclusive. Sim, é verdade. Isso é muito chique, tá, gente? No quinto exato. semestre eu tenho 2 estagiárias pra ficar mandando e desmandando, isso é chique. Coisas proporcionadas por Bruno Palma. Também vem do grupo Freela, sim. A gente da faculdade, assim, a gente sempre ouve que fujam de agência, porque é puxado, porque é corrido. É puxado, é corrido, E de mas... freelancer, e de PJ. Mas, assim, a oportunidade... O que eu tô conhecendo, sabe? Tipo, eu sequer sonharia em atender clientes. Eu sequer saberia que eu sou boa com pessoas. Eu nunca imaginaria isso, porque eu sou super tímida. E ontem o Bruno me deu um feedback falando, pô, tem alguém querendo entrar na agência por sua causa, por causa do que você tá fazendo. Então, descobrir também, poder
aprimorar minhas habilidades, ainda mais ainda estando na faculdade, e poder dizer, tipo, pô, em breve eu já no caso, já estou, assim, comandando pessoas, cuidando de pessoas, e de clientes que também são essas pessoas, é uma coisa que eu sei que qualquer estágio não me proporcionaria, sabe? Eu teria que, tipo, cavar muito, escalar muito pra conseguir alguma coisa. Enquanto isso, eu tenho outra pessoa, né, um ser humano confiando em mim, assim, de uma forma bem humana. E pra mim, eu acho que isso é uma das superpotências, assim, do Grupo Freela, Eu sou como tão trabalhar. gente boa que você fica até sem graça de falhar, né? Sei. Assim, a gente tá vivendo uma fase da faculdade, então a gente aprende muita coisa na teoria, e mesmo tendo aulas mais práticas agora, né, que a gente tá na parte da parte de criação, mas o que você acha que na prática, assim, que tá funcionando, que a gente aprendeu na faculdade, tá funcionando no Grupo Freela e também conforme agora que você tá trabalhando e tá mais nessa área? O que você aprendeu com o Bruno também, que conseguiu unir Para essas de duas falar de mim. coisas? Fazendo um pouco de propaganda do Mackenzie, né? Mas, assim, eu sinto que estar nele e estar no Grupo Freela me É proporcionou... um combo, né? É um combo. Porque, por exemplo, a gente sabe tirar foto profissional? Sim. Fica meia hora buscando qual que é a abertura certa? Fica, mas a gente sabe tirar foto E tem profissional. acesso a bons equipamentos É. também pra isso. Uhum. No Mackenzie, eu digo. Ah, tá. Não tem. Curioso foi assim. Não, mas assim, também acesso a bons materiais e poder, por exemplo, o designer faz alguma coisa. Eu sei o que o designer tem que fazer. Porque eu tenho matéria de criação, modéstia à parte também pra Cenetec, né? Sou formada em comunicação visual, junto com a minha diva É isso. Giovana, somos formadas em Sim. tequianas. Mas poder aplicar isso também é muito legal, assim, não ter que ficar fechado, assim. E também aprender lá, sabe? Tipo, você acaba, por ser uma coisa mais autônoma, assim, então, tipo, eu tenho os meus clientes, eu tenho o pessoal, o meu time, e eu acabo correndo mais atrás também de algumas coisas. Claro que tem auxílio do Bruno e das pessoas, só que me dá vontade de, tipo, aprender. A gente tem um grupo, por exemplo, no Instagram de referências, que eu lembro que eu tinha acabado de entrar e o grupo mandou um vídeo, assim, bestinha. Eu fiquei gravando meu gato nos ângulos daquele vídeo pra tentar fazer. Não mandei porque não ficou tão legal, mas depois eu dei uma aperfeiçoada. Eu só tô esperando chegar um momento pra usar aquilo. E isso também é muito legal, poder unir essas duas coisas. Tipo, a gente tem audiovisual na faculdade e a gente edita vídeo no trabalho na agência. Vocês conhecem ela há mais tempo do que eu. Vocês sabem que é totalmente low profile no Instagram, né? Agora já tá fazendo até vlog. Nossa. Chique. Até lembrei o que eu ia falar. Uma coisa que... Me diga se eu estiver errado, mas o que eu sinto muito do mercado publicitário ser uma coisa muito boa é porque você não tem contato necessariamente com um setor só. Você vai aprendendo diferentes empresas, diferentes setores a sua vida inteira e você fala, cara, como que eu descobri que eu ia ser boa em mercado contábil, por exemplo? Sabe? Será que eu sou? Que aí tá dando certo, tá trazendo cliente. Mas, por exemplo, a Isa hoje, ela, tirando alguns outros clientes paralelos, ela hoje domina toda a parte do contábil dos meus clientes. Então, tudo que é contador é conta da Isa. Então, assim, o mercado publicitário te proporciona isso, né? Então, eu falei, atendi Faber-Castell, atendi Powerade, atendi Burger King, atendi, enfim, N coisas totalmente diferentes que eu nunca ia ter contato na minha vida, a menos que eu estivesse trabalhando naquele lugar. Então, por exemplo, que você falou, o Mackenzie, desculpa, não o Mackenzie, mas é hábito das faculdades de você recomendar, tá? Fugir das agências, não que seja um problema, mas recomendar ir para clientes, porque eu sei que tem uma qualidade de vida melhor, tem, enfim, N coisas muito melhores que trabalhar em agência, com certeza. Mas o ponto é, você escolhe uma Nestlé, uma Volkswagen, você vai ficar naquilo o resto da sua vida até você mudar. Como publicitário, como agência, você aprende daquilo, e no final você escolhe o que você gosta mais e vende. Entendeu? Esse é o ponto. E até você pegar, às vezes, uma coisa que tava dando certo em uma área e você conseguir levar pra outra, tipo, reimaginar aquele conceito de um jeito diferente. É muito legal, né? E ainda dentro dos clientes você consegue ser a pessoa que vai tirar foto, mas você também tem a parte do design, então você consegue ser um profissional muito mais amplo em diversas áreas dentro da publicidade em si, né? Perfeito. Sou meio pau por toda a obra, basicamente. É isso que ela quis dizer. Não, mas é muito legal, assim. Eu já falei pras meninas, tipo, cara,
Contabilidade, eu tenho que ficar fazendo post sobre contabilidade. Mas assim, eu sei muitas coisas sobre a reforma tributária que nenhuma pessoa que sabe. E outro dia mesmo, atendendo contabilidade, tava lá pulando carnaval em BH, né? Com a Graças contadora. a uma contadora. Então, Obrigado, assim, Marina, também, inclusive, que tá vendo esse episódio, com certeza. Deve estar. Eu vou marcar ela nessa parte, assim, falar. A gente fala de você, agora você vai ter que assistir tudo pra saber o que é. É, Mas, assim, é exatamente isso, né? Tipo, além de clientes, eu sou uma contadora, eu sou um negócio de saúde, eu Sim. sou etc, etc. São pessoas que, assim, você acaba conhecendo e são incríveis e são maravilhosas de trabalhar. Tanto é que volta isso do que o Bruno falou, tipo, a gente acaba escolhendo meio a dedo, assim, os nossos clientes, apesar de ter contas pra pagar, e vira uma coisa muito leve, muito legal. Eu sempre volto de captação, de evento, falando pro Bruno, cara, foi legal. Esse cliente é muito gente boa. Esse casal, assim, o marido dessa cliente, pô, ele é muito legal. Tal. Então, é uma experiência realmente bem diferenciada, que eu acho que eu não teria, Sim. tipo, em um estágio, por exemplo, numa empresa E X. de novo, erros. Precisei errar, precisei ter cliente que ou não valorizava, ou que foi escroto com a equipe. Eu realmente precisei tomar iniciativa e mandar ele embora na frente de todo mundo pra se tocarem, entendeu? Que eu tava ali. Então, assim, o que a gente tá falando, é o que eu tô me preocupando em direcionar não estamos puxando o saco do Grupo Freelo. Estou tentando fazer um bom lugar, mas isso deveria estar em todos os lugares, sabe? Porque não quero que isso aqui vire, pô, cinco meninas contra um empresário, por exemplo. Porque o empresário é muito mal visto no Brasil e eu até dou razão, entendeu? Porque tem muita gente exploradora. Só que assim, se você falar para qualquer pessoa hoje, não literalmente, mas para grande parte das pessoas que você é empresário, você, tipo, meio que você perde os direitos, sabe, da sociedade como um todo, porque, pô, você é explorador, você ganha muito, que você é isso, que você é aquilo. Cara, tem muito empresário sangue bom também que tá se ferrando, sabe? Esse é o ponto. Então, assim, antes de encerrar, até queria perguntar, tem o pessoal da plateia aí que quer perguntar alguma coisa pra Isa, pra mim? Não, aproveita aí. Não sou ninguém nesse episódio, pode vir. Isa, tudo bem? Nossa, aqui dá mais poder, né? Isa, uma coisa é o seguinte, a gente já se conhece há muito tempo, né? Já sei dessas capacidades e tudo mais. Só que você acha que... Eu sei que vocês falaram aqui que realmente a Isa, talvez de 2 anos atrás, quando começou a faculdade, já não é a mesma. Mas você acha que a essência, ou que você tá fazendo, além de, tipo assim, aquela Isa ainda existe, mas agora eu sou uma pessoa totalmente diferente, sou uma pessoa mais madura, tenho mais essa vontade, sabe? Algo Sei. mudou diferente, assim. Ou você sente que é a mesma, alguma coisa do tipo. Não, assim, eu ia falar até disso. Tipo, quando você começa a trabalhar... Porque, assim, acho que vocês sabem que eu sempre falo que eu sou uma pessoa que desiste fácil. Então, tipo, o primeiro impasse que eu tive na primeira semana de trabalho, eu falei brincando pro meu namorado, nossa, quero me demitir. Eu não queria me demitir de verdade, tá? Mas, tipo assim, a gente vai acabando... pulando esses obstáculos, assim, percebendo, tipo, cara, hoje eu não consegui dar o meu melhor, até aviso pro Bruno. Avancei, foi pouco, é a vida. Amanhã estou aí pra mais. Mas a gente vai vendo que a vida segue e tá tudo bem, tipo, principalmente do lado de uma pessoa que tá não tranquila, com isso é a palavra certa, mas, tipo, que tá ok, que vai lá, tá te apoiando, assim, isso, acho que isso vale pra tudo, assim, da vida. Então, por exemplo, na faculdade, eu já tirei 1. Tô aqui no mesmo semestre junto com vocês. Então, são coisas assim da vida que acho que principalmente uns anos atrás eu já ficaria mais baqueada, já ficaria mais, meu Deus, cara, que droga. Mas eu acho que tô aprendendo, isso foi o que eu mais tô aprendendo, assim, que é a evoluir. Aceitar que eu tô evoluindo e essa é a fita. E você acha que nesses 5 meses que você tá no Grupo Freela, você também teve uma outra versão? Não só a versão, tipo assim, a gente entrou com o quê? 19 na faculdade? Por aí? 19. Então tem 2 anos de... não sei, 18, 19. Começou agora, né? A gente tá 20, 21. Apesar de ter essa mudança na idade, é óbvio que a gente passou por muitas coisas, mas esses 5 meses mudou também totalmente alguma coisa diferente. Não, mudou. Principalmente acho que porque a gente, assim, né, pós-pandemia, a gente se vê muito como garotinhas. Então, interagir com outros empresários, assim, atender clientes diretamente, acompanhar em eventos. Pô, hoje, às 10h30, eu tô indo pra Belo Horizonte pra cobrir um evento.
Sabe, tipo, quem imaginaria que eu iria sozinha pra outro estado, que eu nunca fui antes, só a trabalho, sabe? Então, mudou muito isso, assim, a gente também acaba se permitindo mais, a gente tem mais experiências, a gente vai carregando bagagens que acabam sendo muito legais, muito interessantes, que a gente vai aplicar depois. Então, acho que é mais nesse sentido. Arrasou? Tô orgulhosa. Tô orgulhosa de todo gente. mundo, gente. É verdade, né? Também temos divas trabalhadoras por aqui. Bom, então eu quero agradecer a todos nós aqui, né, que estamos presentes. Obrigado, Bruno, também, por ter tirado esse tempinho, a gente poder ter essa conversa tão boa. Então, acho que deu tudo certo. Eu consegui ter uma mentalidade diferente sobre tudo. Eu acho que esclareceu muitas questões, eu acho que todas nós aqui. Então, eu queria agradecer todo mundo. E pode dar o fechamento. Bom, gente. Professor também. Obrigada, professor. Obrigada ao professor que deu essa oportunidade pra gente, que não passaria pela minha cabeça entrevistar o Bruno. Foi, sim, maravilhoso. Sair com outros olhos do Grupo Freela, é hora que eu trabalho aqui, então quem dirá elas, né, conhecendo e tal. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O pessoal que ficou até aqui também agradecemos novamente. E é isso, tchauzinho com tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um FreelaCast.